Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Histórias da Tradição Viva. Meu nome é Júlia Grilo e este é o primeiro episódio de uma série de podcasts de histórias da tradição oral de todos os tempos, organizados por nós da Oficina Escola de Arte Granada, um centro de estudos dedicado à arte educação e à aprendizagem com histórias da tradição oral. Daqui para frente, nós temos a intenção de compartilhar com vocês, por esse canal, uma seleção de histórias de todos os tempos que mais nos encantam, chamando convidados muito especiais também para compartilharem as suas histórias com a gente. Nós chamamos esse podcast assim de Histórias da Tradição Viva, porque a arte de contar histórias é uma das formas artísticas mais antigas de que se tem notícia e segue viva e pulsante quando as pessoas se reúnem para compartilhar uma história contada à voz, ou mesmo quando essas histórias chegam até nós, seja como for, transportando a sua semente de sabedoria, de recursos para a vida, de encantamento, viajando desde tempos imemoriais para chegar até nós aqui hoje. Dizem os sábios que a palavra que sai da boca chega ao ouvido, e a palavra que sai do coração chega ao coração. Que assim seja com essas histórias que nós vamos compartilhar com vocês. A história que nós escolhemos para hoje é uma história da tradição judaica, sobre um rabino muito sábio. Esse rabino era tão sábio que diziam que ele sempre sabia a coisa certa para dizer para a pessoa certa no momento certo. E diziam que quando alguém chegava para ele com uma situação muito difícil pedindo ajuda, um problema que parecia muito complicado de resolver, o rabino sempre contava uma história tão boa para aquela pessoa naquele momento, que a pessoa saía dali sentindo como se ela já soubesse a solução para o seu problema. Esse rabino tinha vários discípulos. E um dia, um dos discípulos veio até ele e disse: "Mestre, como é que o senhor sempre sabe a história certa para contar para a pessoa certa, na hora certa? Eu quero muito aprender. Será que você poderia me ensinar essa arte?" E o rabino disse: "Meu filho, sente-se que eu vou lhe contar uma história." E ele contou a história de um jovem arqueiro. Um jovem que se dedicava ao estudo e à prática do arco e flecha como a coisa mais importante em sua vida, dia e noite. De tanto praticar e de tanto gostar do arco e flecha, ele foi se tornando um grande arqueiro. E como ele vivia num lugar muito pequeno, ele logo começou a viajar pela sua região e depois a viajar pelo mundo, aprendendo com mestres do arco e flecha, trocando experiências e saberes, aprendendo cada vez melhor e depois participando de campeonatos, vencendo campeonatos, perdendo às vezes, mas ganhando muitos campeonatos, até que ele ficou conhecido como um dos maiores arqueiros do mundo. E um dia ele veio voltando para casa depois de uma longa viagem. E no caminho para casa ele parou para descansar num pequeno vilarejo. Quando ele chegou nesse vilarejo, ele viu uma coisa que ele mal podia acreditar. Era uma construção abandonada, com um grande muro. Um muro coberto de cima a baixo, de um lado ao outro, por alvos. E no centro de cada alvo, uma flecha atirada perfeitamente bem no meio. O nosso arqueiro olhou para aquilo, olhou o muro inteiro, sua boca aberta, os olhos sem piscar, mal podendo acreditar no que ele via. Ele começou a perguntar a si mesmo quem terá feito isso, quem terá sido o grande arqueiro que passou por aqui e conseguiu realizar essa proeza de acertar todas as flechas no centro dos alvos sem uma imperfeição. Ele então foi andando pelo vilarejo e começou a perguntar às pessoas que ele encontrou pelo caminho quem tinha feito aquilo. Ele não tinha caminhado por muito tempo quando veio vindo na sua direção uma menina. E ela disse: "Você está perguntando sobre aquele muro? Aquele muro naquela construção abandonada, cheio de alvos e flechas bem no meio? Fui eu que fiz. Fui eu que atirei aquelas flechas.
Desenhei aqueles alvos. Você? E ele olhou para baixo, pois a menina mal passava da metade do seu próprio tamanho. Ele disse, você? Mas como é possível? Não é possível que você tenha acertado aquelas flechas bem no meio dos alvos. Não é possível. Como você fez isso? E ela disse, ora, deu muito trabalho, mas é que, primeiro, eu atirei todas as flechas. E depois, eu fui pintando os alvos ao redor de cada flecha, uma por uma. Foi assim que eu fiz. E é assim, disse o rabino ao seu jovem discípulo, que eu sempre sei a história certa para contar para a pessoa certa, no momento certo. Essa história nos foi contada por Dan Yashinsky, que é um contador de histórias que vive no Canadá. E ele escreveu esse conto no seu livro, que se chama De repente, eles ouviram passos. Suddenly they heard footsteps. O título desse livro tem uma história que também vale a pena contar, bem curtinha. Conta o Dan Yashinsky que um dia a mulher dele foi botar o filho para dormir. O menino devia ter uns 3 ou 4 anos e ele estava ali deitado, com os olhos bem abertos. E a mãe começou a contar que era uma vez uma fazenda. E nessa fazenda havia muitos bichos. Havia galinhas. E as galinhas, na hora que a história começa, estavam começando a dormir porque estava de noite, cada uma empoleirada no seu puleiro. E as vaquinhas, as vacas lá no celeiro, dormindo também, cada vaquinha começando a dormir. E os cavalos nas suas baias, abaixando a cabeça, fechando os olhos, começando a dormir. E os coelhinhos também iam bocejando e começavam a dormir. E de repente o menino disse, e de repente eles ouviram passos. E foi assim que aconteceu. Porque dizem que com as histórias é sempre assim. Sempre tem que acontecer alguma coisa. Se não tivesse acontecido, como é que eu podia estar te contando? Então, até o próximo acontecimento, até a próxima história, aqui no nosso podcast Histórias da Tradição Viva. Até lá, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Escola Granada com as histórias da tradição oral e arte e educação, entra lá no nosso site www.escolagranada.com.br. Até breve!